Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a sua vida e para a tua meditação. E eu preciso que você fique até o final, porque é forte que Deus falou comigo nessa palavra. 2 Reis 22, no versículo de número 8, está escrito assim: Então o sacerdote Hilquias disse ao secretário Zafã: Encontrei um livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Zafã, que o leu. O secretário Zafã voltou ao rei e informou: Os teus servos encontraram a prata que havia no templo. Entregaram a prata que havia no templo. E confiaram os trabalhadores supervisores no templo. E acrescentou Zafã: O sacerdote Hilquias entregou-me o livro. E Zafã leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro, rasgou suas vestes. Irmãos, olha que tremendo. Segura isso aqui em nome de Jesus. A Bíblia fala que Josias, ele começa a reinar com 8 anos. Talvez você se pergunte, por que Josias começou a reinar tão cedo? A Bíblia fala que o pai de Josias, Aminon, ele foi assassinado dentro do templo. Mataram o pai dele. Então Josias ainda era uma criança quando seu pai foi assassinado. Ele era o único a ser herdeiro ali do trono. Aí a Bíblia fala que por esse motivo, como o pai dele morre, assassinado, a Bíblia fala que Josias ele começa a reinar, ainda um menino com 8 anos de idade, ainda uma criança. Só que segura isso aqui. Por isso que Josias ele reina tão cedo. Só que a Bíblia fala que quando Josias completa 26 anos, a palavra do Senhor afirma que Josias, ele começa a restaurar o templo do Senhor. Presta atenção. Ele começa a restaurar o templo. Ou seja, ele viu que o templo precisava de uma manutenção. Então ele começa a manutenção no templo. Ele começa a cuidar do templo, começa a restaurar o templo. Aí a Bíblia fala que no momento que estava tendo essa manutenção dentro do templo, encontraram encontraram dentro do templo o livro da lei de Moisés. Peraí, perceba um detalhe. O livro estava escondido dentro do templo. Então no momento que estava restaurando o templo, encontraram. A Bíblia fala que encontraram o livro da lei de Moisés dentro do templo. Agora é interessante. Esse livro da lei estava escondido. Encontraram o livro. Então, ou seja, dentro do templo a lei estava escondida. Dentro do templo a palavra estava escondida. Dentro do templo estava escondido esse livro. Estava no rolo escondido. O que significa isso? Tem igrejas hoje que estão escondendo a palavra. Não se fala muito de palavra hoje. O que adianta, filho? Filho, Jesus vai dizer: o homem não viverá só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Irmão, você não tem que esconder a palavra. Dentro do templo tem que ter palavra, rapaz. A palavra não tem que estar oculta dentro do templo. A palavra tem que ser falada dentro do templo. Só que segura isso aqui, eu vou falar, Jesus. Olha que negócio tremendo. Segura isso, esse negócio é forte. A Bíblia fala que encontraram esse livro. Estava escondido ali dentro. E a Bíblia fala que o secretário Zafã, ele foi até Hilquias. E Hilquias falou para ele: ó, a gente encontrou um livro. Zafã leu esse livro. Aí a Bíblia diz que Zafã enrolou de novo esse livro e ele foi levar para o rei Josias. Quando ele levou para Josias, a Bíblia fala que ele foi abrir esse livro para Josias. E ele leu na frente de Josias, do rei. Quando ele leu esse livro na frente de Josias, a Bíblia diz que Josias, ouvindo, rasgou a sua roupa. O que significa rasgar roupa? Naquela época, rasgar roupa significa sinal de arrependimento. Então percebe o detalhe. Quando Zafã leu para Josias, o rei rasgou a sua roupa. Por que o rei está se arrependendo? Percebe? O que trouxe arrependimento foi ouvir a palavra, foi ouvir o que estava escrito. O que traz arrependimento não é a profecia, não é alguém falar para você assim: diz o Senhor. O que traz arrependimento é isso aqui, a palavra. Só que escuta só, presta atenção no que eu vou falar aqui para honra e glória de Deus. A Bíblia fala que ele começou a rasgar roupa. Aí ele falou assim: ó, o Senhor deve estar irado com a gente nesse lugar. Vai consultar alguém. A Bíblia diz que mandaram o filho de Micaías. O rei mandou Zafã. E o rei mandou 3 homens e consultar uma mulher. Aquela mulher, naquela época, a Bíblia fala que tinha uma profetisa chamado, acho que é Ruda o nome dela, profetisa Ruda. Quando levaram essa mensagem até a profetisa Ruda, a mulher falou assim: ó, diga ao rei que enviou vocês até mim. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus falou na boca daquela mulher. No versículo número 15. Ela disse: assim diz o Senhor, Deus Israel, diga ao homem que enviou a mim, que assim diz o Senhor, trarei desgraça sobre esse lugar, e sobre os habitantes, e tudo está escrito na lei que o rei ouviu. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos, e as mãos que têm feito. A chama da minha ira arderá contra esse lugar, e não se apagará. Diga ao rei de Judá, que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que seu coração se abriu e se humilhou diante de mim, e ouviu o que falei contra este lugar,
e contra os seus habitantes que seriam arrasados e amaldiçoados, porque você rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Portanto, reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Os seus olhos não verão todas essas graças que vou trazer. Então eles levaram essa resposta ao rei. Irmão, segura isso aqui em nome de Jesus. Espera aí. Quando Josias, ele ouviu aquela palavra, a Bíblia fala que ele rasgou a roupa. Aí em seguida, ele vai mandar os homens ir consultar a profetisa. Quando a profetisa Ruda estava ali, a Bíblia diz que a mulher falou assim, ó: diga para o rei que enviou vocês até mim. Assim que o Senhor vai trazer desgraça nesse lugar. A minha ira não vai se apagar. Só que o rei rasgou sua roupa e chorou diante de mim. Então, ou seja, quando ele se arrependeu e chorou, Deus viu e ouviu. Agora percebe, o que fez Josias se arrepender? O que fez Josias chorar? O que fez Josias rasgar sua roupa? Foi ouvir a palavra. Filho, o que traz arrependimento é a palavra, é você pregar o livro disso aqui, ó. É mostrar o erro. Escuta isso aqui. Presta atenção. A Bíblia fala que Deus ouviu. Ele não só rasgou a roupa, ele chorou também, porque Deus falou na boca daquela mulher: eu ouvi o seu choro e vi você rasgando a sua roupa. Você abriu o coração e se humilhou diante de mim. Josias estava se humilhando quando viu. Quando olharam para ele aquela lei daquele livro. Escuta só. Aí a Bíblia fala que depois disso, Josias ele vai subir na coluna. E a Bíblia fala que ele vai fazer um compromisso com Deus. A Bíblia diz que nunca houve ninguém nem antes e nem depois como Josias, um homem tão fiel como o Senhor em toda a lei de Moisés. Josias ele fez um compromisso com Deus. A Bíblia fala que Josias ele fez um compromisso diante de todo mundo, porque ele entendeu que Deus queria compromisso. Então percebe, filho? Deus quer uma coisa de você: compromisso, aliança. Alianças falam de compromisso. O que Deus quer de mim, de você, é compromisso com Ele. Só que escuta isso aqui. Percebe que Josias, a Bíblia fala que Josias começou a destruir tudo. Ele demoliu o poste da deusa Sera, removeu os altares a Baal. Irmão, Josias tirou todo o pecado dali de dentro. Percebe o detalhe? Ele estava restaurando o templo, mas tinha coisa dentro do templo ainda. A Bíblia fala que dentro do templo tinha os utensílios consagrados a Baal. Escuta isso aqui. Então segura isso aqui que Deus me fez entender. Pera aí. Josias começou a restaurar o templo pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro tinha utensílios a Baal. Ou seja, tinha pecado dentro do templo. O que adianta restaurar por fora, mas por dentro ter pecado? O que significa isso? Lembra o que Jesus falou para os fariseus? Vocês fariseus andam bem vestidos pelo lado de fora, mas por dentro são sepulcros caiados. O que adianta por fora estar bem bonito, mas por dentro ter pecado? Eita, filho, Deus está ensinando em você. Não adianta cuidar de fora, mas por dentro está apodrecido. Coração maldoso, coração corrupto, coração com malicência. O que adianta, filho? Eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Olha aquele negócio tremendo, irmão, que Deus me fez entender. Você vai ver que Josias restaurou o templo. O templo estava ficando bonito por fora, estava mudando o templo. Mas a Bíblia fala, presta atenção. Só que quando leram para Josias a palavra do lei de Moisés, a Bíblia fala que Josias, olha o que está escrito no versículo número 4. 2 Reis 23:4. O rei deu esta ordem ao sumo sacerdote Hilquias e aos auxiliares das guardas que retirassem do templo do Senhor os utensílios feitos a Baal e a Sera. Peraí, o que Josias falou? Tira o que está aí dentro do templo. Ou seja, o que adianta cuidar pelo lado de fora do templo, mas aí dentro está o utensílio de Baal. Josias mandou tirar porque ele teve consciência. Ele viu, ele ouviu alguém ler para ele a lei, e na lei estava dizendo que não era para adorar ídolos. Eita glória! Agora segura. Josias parou automaticamente de cuidar pelo lado de fora e começou a cuidar pelo lado de dentro do templo. Eita! Deus quer que você primeiro se preocupe pelo lado de dentro, não pelo lado de fora. O que adianta cuidar do corpo? O que adianta querer fazer tudo, mas não se preocupar pelo lado de dentro? A mudança verdadeira, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Oh glória! Aleluia! Escuta isso aqui, é muito forte, irmão. Olha que negócio tremendo. Olha que negócio tremendo. Josias parou na hora de construir o templo. Não, pera aí, estou construindo pelo lado de fora, mas o erro está dentro. Vamos começar, e Josias começa a tirar. Ele vai mandar o sacerdote Hilquias: tira tudo daí. Tira os postes de Baal, tira os postes da deusa Sera, porque eu vi na lei que está escrito que Deus não quer que a gente coloque ídolo aqui dentro. Você vai ver que Josias ele faz uma limpeza em todo o território. Ele tira lá em Betel também, ele vai visitar Betel, e ele tira o que Jeroboão colocou lá, ele demoliu, tirou tudo. Percebe? O que fez Josias se preocupar? Foi ele ver. Alguém leu para ele o livro que estava escondido, trouxe mudança para ele. Não esconda a palavra, fala da palavra. Templo tem que ser falado de palavra. É poucas igrejas hoje
que estão abrindo a palavra para falar. Filho, escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Hoje é tanto louvor, é tanta falsas profecias, mas não estou falando disso. Olha lá, na passagem de Josias, o livro estava escondido. Dentro do templo, a palavra sendo escondida, a palavra sendo oculta. Só que alguém encontrou aquele livro e trouxeram para Josias o livro da lei de Moisés. E Josias começa a fazer o que é certo. Você vai ver que Josias manda remover tudo. Escuta isso aqui. A Bíblia fala, lá no versículo de número 29, eu vou parar. 2 Reis 23, 29. Depois que Josias fez tudo que era certo, a Bíblia fala que durante o seu reinado, Faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates, ao encontro do rei da Síria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas Faraó Neco o enfrentou e matou. Irmão, peraí. A Bíblia fala que Josias, no seu reinado, teve um conflito entre o rei do Egito e o rei da Síria. Irmão, presta atenção. Estava tendo conflito entre o rei do Egito e o rei da Síria. Duas nações estavam guerreando. Só que a Bíblia fala que Josias, ele foi se meter. Ele foi lutar contra o rei da Síria, o rei do Egito. A Bíblia fala que Faraó, o rei do Egito, ele matou Josias. Irmãos, não era para Josias se envolver. A Bíblia diz que esse rei, ele tinha falado para Josias, Josias, não se meta. A batalha não é com você, Deus me disse para você não se envolver. Só que Josias não deu ouvido, ele vai lá e entra. Percebe um detalhe, estava tendo uma batalha entre Faraó Neco, o faraó do Egito, com o rei da Síria. Josias não tinha nada a ver, só que ele entrou na batalha e ele acabou morrendo. O que Deus está ensinando em você nessa palavra? Não se envolva em coisas que não é para você se envolver, porque senão vai acabar sobrando para você. O nosso problema é a gente querer se envolver em situação que não tem nada a ver conosco. Aí nós queremos dar uma xereta. Josias foi dar uma xereta, irmão. Eu vou falar, Jesus. Pode perceber, a Bíblia diz, 2 Reis 23, 29, estava tendo um conflito entre o rei do Egito e o rei da Síria. E Josias foi marchar contra o rei do Egito. Não era com ele o conflito, não era com ele a batalha, mas ele foi se envolver. E a Bíblia diz que ele vai lá e morre na guerra. Foi um homem fiel a Deus. Deus tinha mais para fazer na vida de Josias, mas o problema dele foi se envolver em coisas que não era para se envolver. E morreu antes do tempo, porque se meteu em coisas que não era para se meter. Irmão, aprenda. Tem coisas que Deus quer que você não se meta. Para de ser xereta, para de se envolver na vida dos outros. Tem coisas que não tem nada a ver com você está se envolvendo. Vigia, rapaz. Eita glória, eu vou falar, Jesus. Que palavra, glória a Deus. Escuta isso aqui, irmão, em nome de Jesus. É muito forte, irmão. Olha que negócio tremendo. A Bíblia diz, estava tendo conflito ali, irmão. Não era para Josias se envolver. Você vai ver que Faraó Neco, e tem outra passagem que fala também disso aqui, não me recordo onde está, mas vai falar que Faraó Neco tinha dito para Josias, ó Josias, não se envolva, o negócio não é com você. Deus me disse para você não se opor. Só que o camarada não dá ouvido, vai lá e entra. E ele morre. A batalha não era com ele. Faraó Neco, o rei do Egito, estava indo em direção ao rei da Síria. O conflito era no rio Eufrates. Só que Josias foi marchar contra ele. Ou seja, o negócio não tinha nada a ver com ele. Ele foi dar uma xereta. Foi se envolver onde não era para se envolver. Deus está falando para mim e para você nessa palavra. Não se envolva na vida dos outros. Tem coisa que não tem nada a ver com você. Você não pode ver o conflito que você quer se envolver. Vai acabar sobrando para você. Foi o que aconteceu com Josias. A batalha não era com ele. E ele se meteu. Acabou morrendo. Sobrou para ele. Pode perceber quantos casos que a gente não vê hoje em televisão. Que as pessoas vão entrar num conflito para separar. E acaba recaindo sobre ela. Percebe? O inocente morre. E aquele que era para morrer não morre. É sempre assim. Foi o que aconteceu com Josias. Pode perceber? Olha que negócio trágico que aconteceu com ele. Foi uma tragédia. Só que Deus tinha avisado para ele não entrar. E ele deu uma xereta. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.